Paz do Senhor Jesus. Nós cantamos hoje aqui no início, no louvor, né? Geração de Samuel. Eu fiquei até... Ela depois Saul, ungiu Davi, exatamente o que nós vamos, que nós estamos vendo aqui, né? Eu tenho uma alegria muito grande por esse nome, que foi minha mãe que me deu esse nome. E eu sou muito grato a ela. Ela sonhou, ela não escolheu, ela sonhou com esse nome. Ela deve estar me ouvindo agora. E ela sabe o quanto eu sou grato a Deus por esse nome que ela me deu, uma honra muito grande, um nome que eu tenho muita felicidade de ter. E foi minha mãe que sonhou com esse nome, e depois meus pais me registraram com esse nome. Mas hoje nós estamos falando aqui de um Samuel, um profeta, né? E ele é um personagem constante nas nossas histórias que estamos vendo agora no livro de 1 Samuel. Nos últimos domingos aí trabalhamos o primeiro rei de Israel, Saul, que foi ungido por Samuel. O povo de Israel pediu um rei. Samuel foi até Deus e Deus falou, dá um rei a eles. E Deus escolheu um homem chamado Saul para ser rei. Mas nós vimos lá no capítulo 13 e no capítulo 15, que Saul, embora tenha sido escolhido por Deus, teve essa honraria. Saul, que viveu uma experiência única de receber o Espírito Santo de Deus, de ter uma experiência com Deus, ele não perseverou. E nesses dois capítulos, no 13 e no 15, nós estudamos essas duas histórias aí ao longo dessas 3 semanas. Nós vimos lá que Saul primeiro foi movido pelas circunstâncias e não obedeceu a Deus. Vimos depois que Saul resolveu ouvir a voz do povo e não ouviu a voz de Deus e desobedeceu a Deus. E por isso Deus rejeitou Saul. E lá no final do capítulo 15, quando Samuel fala com Saul que por causa da sua desobediência, que era melhor ele ter obedecido do que ter sacrificado, do que ter realizado o rito. Samuel fala para Saul, Deus te rejeitou como rei e escolheu já um melhor do que você. Com um coração voltado para ele. E é isso que nós vamos ler hoje aqui no capítulo 16. Vamos continuar no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. E nós vamos ler aí, a partir do verso 1, quando narra a história de quando Davi foi ungido rei de Israel. Ou seja, o segundo rei de Israel, o rei Davi. Esse personagem que nós gostamos muito, que é muito falado, muito conhecido, pelas suas histórias, pelas suas aventuras. Mas hoje nós vamos ver aqui essa história que envolve Davi, mas ela é vivida principalmente por Samuel. Todos encontraram aí? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 1, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leve o novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? Samuel respondeu, sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor Deus disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab
e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. E aqui estamos nós, Teus filhos, prontos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Por isso te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos receber essa palavra e que ela possa, guardada em nosso coração, produzir frutos na nossa vida, produzir frutos de um novo entendimento, de um novo comportamento, de uma nova mudança de direção, de uma nova vida. É isso que nós precisamos, Senhor, nos confrontar com a Tua palavra todos os dias e colocar a nossa vida moldada naquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. A história é bem direta aqui, ela é muito bem contada, muito bem narrada, porque ela fala exatamente a continuidade daquilo que estava sendo vivido anteriormente. Samuel, ele tinha recebido a ordem de Deus de rejeitar Saul, de dizer que Saul não era mais o rei de Israel, ou seja, o descendente de Saul não seria o segundo rei. Mas Samuel tinha ainda consideração por Saul. E Deus fala com Samuel: você vai ter pena de Saul até quando? Eu já o rejeitei. Eu já escolhi um novo rei, uma nova descendência, um novo caminho. E Samuel diz: mas como eu vou fazer isso? Saul saberá e me matará. É interessante, hoje de manhã aqui no nosso compartilhar da escola dominical, nós estamos falando sobre isso no grupo, como o coração de Saul foi mudando. Quem era Saul no início? Um homem que foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, profetizou entre os profetas, que Deus usou, e depois, pela sua desobediência, pela sua inclinação a não obedecer a palavra de Deus, ele vai tornando o seu coração cada vez mais longe de Deus. Esse é o grande perigo da nossa vida, quando nós nos afastamos de Deus. E aqui Samuel já avalia Saul nessa condição. Saul está com seu coração tão perturbado, tão longe de ti, que ele vai saber e vai me matar. Mas estamos falando de Samuel, um homem que sabia exatamente ouvir a voz de Deus e obedecer. E Samuel foi. Deus deu para ele até a estratégia de como ele deveria se conduzir. Acho interessantíssimo isso. Quando os nossos ouvidos, eles realmente estão atentos à voz de Deus, Deus nos fala tão claramente e Ele tece os mínimos detalhes. Ele disse: olha Samuel, você vai fazer assim, você vai lá para Belém, porque Jessé era um belemita, a família de Jessé era da tribo de Judá, moradores de Belém, e Belém era uma cidade do território de Judá. Você vai até Belém e você vai dizer que você foi lá para oferecer sacrifícios. E convidará Jessé e sua família para esse sacrifício. Samuel foi. É interessante para você ver a importância de Samuel. Israel já tinha um rei, mas quando Samuel chega em Belém, os anciãos vão recebê-lo. E perguntam: a sua vinda é de paz? Para ver a autoridade do juiz. Mesmo tendo o rei, a sua vinda é de paz. Vens aqui para numa tarefa de paz, ou vem aqui para repreender alguma coisa? Samuel diz: não, minha vinda aqui é de paz. E Samuel é recebido por aqueles anciãos que deviam estar felizes por receberem ali o homem de Deus.
E ali Samuel foi até Jessé e disse: Jessé, Deus me mandou aqui para oferecer sacrifício junto a você, e eu quero conhecer seus filhos, porque um deles Deus escolheu para ser rei de Israel. Jessé deve ter ficado muito emocionado, muito satisfeito com isso. Deve ter preparado um grande banquete, deve ter preparado uma grande festa. Eles se sentaram à mesa, mas Samuel estava bem claro com uma ordem que Deus tinha dado a ele: você fará tudo o que eu lhe disser e eu vou lhe indicar. Olha que interessante isso. Eu vou lhe indicar. Pois bem, Samuel se sentou à mesa e Jessé, feliz com aquela visita daquela pessoa ilustre e sabendo da visita, do motivo da visita de Samuel, manda chamar seus filhos. E o primeiro que entra é Eliabe. Eliabe era um rapaz alto, forte. Eliabe era um soldado do exército de Israel. Eliabe servia no exército de Saul. E quando Samuel olha Eliabe, aquele homem de porte, aquele homem forte, aquele soldado, aquele guerreiro, Samuel não pensa duas vezes. É esse. Eu não tenho dúvida. Deus escolheu esse homem. Olha o porte dele. Ele é grande, ele é forte. Ele é um bom soldado, será um excelente rei. Porque naquele tempo, uma das tarefas dos reis eram conduzir os seus exércitos em batalha. E temos visto aqui que os israelitas viviam em constante batalhas com os países em volta, principalmente os tais dos filisteus. Samuel olha aquele rapaz e vê: este é o rei. Jessé também deve ter visto a mesma coisa, porque Eliabe era o seu filho mais velho. E naquela cultura, o primogênito era dono de todos os direitos. Então, Jessé não se envergonhou e não se apressou em indicar o seu filho primogênito, esse rapaz de ouro, esse menino que eu conduzi, que agora me dá muito orgulho, que é um soldado do exército de Israel, que é um homem forte, um homem valoroso, esse será o futuro rei. Samuel olha aí, coloca Samuel. Qual era o paradigma que Samuel tinha? Saul, um homem alto, um homem forte, não é isso que nós aprendemos sobre Saul? O povo batia nos ombros de Saul, cabelos longos, um homem que tinha porte de rei. Mas Deus fala com Samuel: Samuel, não é isso aí que eu estou procurando. E eu gosto desse versículo 7. Eu acho que você deveria gravar, pintar, anotar, marcar isso na sua Bíblia. Porque aqui ele diz assim, olha: primeiro Samuel viu Eliabe, no verso 6, Samuel viu Eliabe e disse: certamente, olha só, certamente, esse é um ungido. Samuel quis olhar com os olhos de Deus. Mas Deus fala com Samuel, verso 7, olha aí: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, eu o rejeitei. Porque o Senhor Deus não vê como o ser humano vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. É tremendo isso. Em 2009, nós estávamos, Mônica estava comigo lá nos Estados Unidos. Nós tínhamos ido para a Assembleia Geral da Igreja do Nazareno, que naquele ano foi em Orlando, isso mesmo. E de lá nós fomos visitar um casal de amigos nossos, muito amigos, o Fred e a Cherry. São um casal de missionários americanos que vieram ao Brasil várias vezes. Nós conhecemos eles no início ali nos anos 2000. E eles vieram fazer vários trabalhos aqui no Brasil e nós conhecemos eles no Rio de Janeiro. Várias vezes eles ficaram lá em casa. Estiveram até na nossa casa aqui em Brasília, quando nós já estávamos aqui depois disso. Mas aí nós tínhamos combinado, nós encontramos eles lá em Orlando. Nós tínhamos combinado de passar uns dias com eles lá qual estado? No Alabama, interior dos Estados Unidos, na cidade de Birmingham, que é a capital do Alabama, bem interior mesmo. E nós fomos para lá. Nós estávamos lá passando uns dias na casa desse casal de amigos.
com a família dele. Aí um dia, o Fred chega para mim e fala assim, olha, no domingo terá ele era o presidente de missões do distrito lá dele. Ele falou, no domingo vai ter um encontro de motociclistas numa igreja nossa aqui do distrito. E gostaria que você ministrasse a palavra lá. Tudo bem? Tudo bem. Domingo de manhã. Então nós pegamos o carro no domingo de manhã, fomos para lá, estávamos todos juntos. Chegamos lá, aquela coisa bem do interior dos Estados Unidos. Era uma igreja muito bonita, e o evento foi do lado de fora da igreja. Era o culto pela manhã, tinham colocado assim um palanque bonito, e tinha assim, depois seria o almoço ali na igreja, né? Muito bacana mesmo o lugar lá. Eu conheci o pastor da igreja, e começaram a chegar aqueles homens, e o pessoal das motocicletas. Aquele monte de motocicleta, parecia aquelas gangues daqueles filmes do Schwarzenegger que a gente vê. Aqueles caras descendo, né? Com aquelas roupas tudo tatuadas assim, com aquela cara de mal do Wagner, né? Aquelas roupas de couro, aquelas coisas. Eu falei, caramba, gente, o que será que vai acontecer aqui? E os homens começaram a descer, e as mulheres também, aquele pessoal com a bandana, aquelas barbas, tudo cano, e aquele de óculos escuro. E eu estava acostumado a ver essas coisas no filme, né? Não estava acostumado a ver pessoalmente. E aquelas motocicletas todas fazendo barulho, encostando assim. Eu falei, Senhor, eu pensei que era um culto de celebração. Acho que eu vou ter que fazer uma mensagem evangelística aqui, né? Tem que fazer uma pregação diferente, porque Deus tem que libertar aqui esse negócio. A coisa está meio esquisita. E aí nós sentamos lá, e a minha cabeça eu mudando as coisas, e começou o culto, aquele negócio todo. E eu falando com Deus e eu olhando, eu falei, caramba, esse negócio está esquisito. Vai acontecer coisas aqui que talvez fuja um pouquinho do meu domínio. Pai. De repente, subiu lá o primeiro motociclista para dar o testemunho dele. Era um senhor já, cabelo grisalho, barba grisalha. Ele tinha o corpo dele bastante tatuado, estava lá com aquelas roupas de motociclista. Ele pegou o microfone. E ele começou a falar do que Deus tinha feito na vida dele. Como Deus libertou ele das drogas. Como Deus libertou ele da prisão. Como Deus transformou a vida dele. Ele trazia no corpo dele tatuagens e outras marcas de toda uma vida regressa, de toda uma vida pregressa, né, que chama. Que ele tinha vivido sobre a influência do mal. Mas quando aquele homem começou a falar o que Deus tinha feito na vida dele, como Deus tinha restaurado o relacionamento dele com a ex-esposa, com os filhos que ele tinha abandonado. Depois subiu um casal, os dois com a roupa de motociclista, aquele negócio todo. E aquele casal começou a dar o testemunho deles. E eu, caramba, né? Que coisa tremenda, como Deus restaurou a vida deles. Eram presos à bebida, eram presos a coisas, e os filhos, a família destruída, uma família completamente deixada. E Deus tinha restituído a eles a família, os filhos, os bens que eles tinham perdido. E subiu o terceiro, contando assim, e eu baixei minha cabeça e falei, Senhor, Senhor. E Deus me falou exatamente isso aqui. Você está cometendo o erro do profeta. Não limite a sua visão naquilo que você vê. Foi assim que Deus falou para mim. E cada um que ia subindo ali, ia falando, eu baixava mais a cabeça e pedia perdão. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Não são esses olhos que eu quero. Porque nós somos dados a paradigmas. Samuel aqui, ele foi dado a um paradigma. E o que é o paradigma? O paradigma são as lentes que nós colocamos para observar o mundo. O paradigma não é um referencial, é diferente. Eu li sobre isso alguns anos atrás, um livro daquele Stephen Covey, né, um livro muito interessante, ele fala sobre isso. O referencial é uma direção, é algo que você olha, que você mira, que você procura. Isso é um referencial. Agora, o paradigma não. O paradigma é a forma que você coloca, a lente que você coloca para enxergar as coisas. E aqui fica claro que o paradigma de Samuel era completamente diferente do paradigma de Deus.
O paradigma de Samuel é o paradigma humano. Olha a aparência, olha o exterior, limita aquilo que se vê. Quando, na verdade, naquele dia, lá em Birmingham, Deus falou para mim exatamente o contrário. Por quê? Porque a fé é certeza no que você não vê. E Deus, Ele não olha o exterior, Ele quer o interior. Ele olha o que nós não conseguimos olhar. Ele olha o que nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar. Na verdade, Deus conhece como realmente nós somos. E só Ele conhece. As pessoas que convivem conosco, quanto mais perto, sabem mais, mas mesmo assim, elas conseguem identificar nossas características interiores através de expressões que nós colocamos ou que nós transmitimos exteriormente. Mas quem nos conhece inteiramente, quem nos conhece internamente, esse é Deus. Ele nos conhece. O paradigma de Samuel era o paradigma que ele tinha para um rei. Samuel conhecia outros reis. E conhecia o primeiro rei de Israel, Saul. Então ele achava que o próximo rei tinha que ser algo parecido com aquilo. Algo que atendesse o povo nas suas necessidades de rei. Foi o povo que pediu um rei. Então Samuel vê a Eliabe e fala, é este. Este é o paradigma. Este é o rei. E aqui o texto ele é bem claro. Samuel diz, certamente. Só que o paradigma de Deus era completamente diferente. E mesmo esse homem de Deus, fazendo o que Deus estava mandando, tanto é que Deus aqui, ele não repreende Samuel. Ele orienta, né? Olha, Samuel, tudo bem, mas eu não vejo como você vê. Você vê o exterior. O homem vê o exterior. Eu vejo o coração. E não é esse coração que eu quero. Aí vem o segundo, vem Abinadab, que também era outro soldado do exército de Saul. Também não é este. Vem Samá, também não é este. E depois Simeia, Natanael, Radá e Ozem. Passam os 7 filhos de Jessé. 7 ele tinha. Todos passaram. E Deus foi falando um por um a Samuel. Não é este, não é este e não é este. E aí Samuel já calejado, esse já conhece a voz de Deus. Não é possível, Deus não me mandou aqui para nada. Jessé, tem mais alguém, né? Deus não joga no vazio. Deus não faz nada sem controle. Como diz o pastor Eduardo, o xadrez de Deus está tudo muito bem casado, tudo muito bem encaixado. Jessé, 7 filhos se passaram aqui, tem mais algum? E aí Jessé não botou muita fé. Tem, né? Tem um mais novo, pô. Mas é um mais novo. Tu quer mesmo ver um mais novo? É um garoto. Manda chamar o garoto. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei. Deus está nesse negócio. Manda chamar o garoto. E aí, quando chega Davi, que estava apacentando as ovelhas do seu pai, era o mais novo dos filhos, dos 8 filhos de Jessé. Diz aqui que ele era belo, era ruivo, de bons olhos, de boa aparência. Depois nós vamos ver coisas que Davi viveu lá nesse trabalho dele de apacentar as ovelhas do seu pai. Talvez um trabalho que cuidar das ovelhas. Os outros irmãos deles estavam envolvidos na guerra, estavam lá investindo numa carreira junto ao exército. E ele estava lá cuidando das ovelhas do pai. Quando Davi entra no salão, Samuel não tinha mais dúvida. Acho que o Espírito Santo de Deus deve ter falado direto para ele. É este. Quando ele olha aquele menino, é este. Caramba, mas é esse menino, é esse garoto, não importa se é ele, Deus vai fazer acontecer. Se Deus falou, Ele faz. São essas coisas
que muitas vezes nós temos dificuldades. Nós queremos trabalhar exterior. Nós nos deixamos nos influenciar pelo exterior. E aqui Deus está falando de uma coisa muito mais importante. Está falando do interior, do coração. Mas o que é o coração, pastor? O coração não é a nossa alma. O coração não é o nosso espírito. O coração é o nosso íntimo. É aquilo que está lá dentro de nós, que às vezes nem nós mesmos conhecemos. Nós conhecemos o nosso íntimo. Nós conhecemos o que tem dentro de nós. Nós conhecemos isso. Que às vezes confundimos com os nossos pensamentos, às vezes confundimos com os nossos sentimentos. Mas lá dentro de nós, na porção que é chamada na Bíblia de coração, é algo que Deus conhece muito bem. E aqui Deus escolhe um homem segundo pelo coração dele. Eu escolhi Davi, Samuel, por causa do coração dele. Ele falou lá no capítulo 25. Escolhi um novo rei, que o coração estava voltado para mim. É interessantíssimo porque nós vamos ver que o primeiro rei Saul, ele deixava o exterior mover o seu interior. Ele foi movido pelas circunstâncias do povo e dos filisteus naquele combate e não esperou Samuel para oferecer o sacrifício. Ele ouviu a voz do povo quando o povo quis pegar os bois e as ovelhas para sacrificar, quando Deus tinha dado uma ordem completamente o contrário. Ele deixava o exterior mover o seu interior. Mas Davi não. Davi deixava o seu interior fluir, o seu interior. Nós falamos hoje de manhã aqui, foi até interessante. São duas atitudes completamente diferentes que nós vamos ver a partir de agora. Primeiro, a atitude de Saul diante de Deus, diante da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E a ação de Davi diante de Deus e do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. E nós temos que definir essas duas atitudes. De colocar bem, porque são as atitudes que nós devemos procurar produzir na nossa vida hoje. Como nós temos que nos apresentar diante de Deus. Saul disse que não, eu obedeci a Deus. Eu só guardei um pouquinho para fazer o sacrifício, mas eu obedeci. Paulo também achava que estava obedecendo a Deus, perseguindo os cristãos e usando da sua religiosidade. A desculpa de Saul foi que ele estava obedecendo a Deus porque ele separou o despojo para sacrificar, ou seja, para realizar um rito religioso. Deu mais importância ao rito do que à obediência interior. Quando na verdade, quando Saul fala, é melhor obedecer do que sacrificar, Samuel diz claramente, Saul, é melhor você ter um interior íntegro diante de Deus, do que ter uma aparência diante dele pela sua religiosidade. E é isso que nós devemos procurar produzir na nossa vida, porque Deus, ele não está preocupado com o que nós estamos mostrando para os outros, e nem para ele, porque ele não está nos olhando com o paradigma humano, ele está nos olhando com o paradigma dele, ele está olhando o nosso interior. E é exatamente lá que ele quer trabalhar. É exatamente lá que ele quer fazer com que você seja diferente. Porque ele sabe que a partir do momento que você deixar o seu interior ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, o seu exterior fluirá normalmente, sem você precisar realizar atitude nenhuma. Fiquei muito feliz hoje quando cheguei aqui, fomos ali atrás para a oração inicial. Uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu amo o Senhor de graça, eu não sei porquê, eu gosto do Senhor pra caramba. Eu fiquei feliz com aquilo, sabe por quê? Porque Deus nos amou de graça. Porque Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Ele nos amou sem interesse, sem intenção alguma. E é somente isso. A graça de Deus na nossa vida que produz essas atitudes. Eu amo o Senhor de graça. Eu amo o Senhor sem razão nenhuma. Porque nós fomos amados primeiro. Nós recebemos primeiro. E quando nós temos isso na nossa vida, o nosso exterior flui
rios de água viva. Ah, pastor, mas eu tenho que estar preocupado. Eu não fico preocupado com o interior dos homens. Eu não fico preocupado com o exterior, aliás. Não acho que cada um tem a sua forma, cada um tem a sua. Mas uma coisa eu digo, eu fico preocupado com o meu interior. Também não fico preocupado como as pessoas me veem, ou como as pessoas olham para mim, ou quando as pessoas. Não fico. Eu sou preocupado sim com o meu interior, com o que está aqui dentro, com aquilo que só Deus e eu sabemos e conhecemos. Por isso que eu gosto dessa atitude que Davi coloca. Eu vou colocar aqui, ó. Lê comigo aí o 16:13. Né? Samuel unge Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Daquele dia em diante, aquele rapaz não era mais a mesma pessoa. E esse rapaz que nós vamos estudar a história dele, depois se tornou rei, depois cometeu muitos erros, muitas falhas, não, bastante. Mas ele se coloca diante de Deus sempre com a mesma perspectiva. Eu sou um necessitado do seu amor e da sua misericórdia. E olha o que ele escreve, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não retire de mim a tua presença. Não me retire da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Porque aqui Davi sabia que sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não era nada. E nós não somos nada. Nós não conseguimos mudar o nosso interior por nós mesmos. Por vontade nossa. O exterior eu consigo mudar. Eu consigo apresentar algo exterior segundo a minha vontade, mas o meu interior eu só consigo mudar se ele realmente for transformado e houver a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Fora isso não tem como. Fora isso nós somos um vaso completamente vazio. Sem nada. E olha o que Davi fala lá no Salmo 139. O Salmo 139 também é de Davi. Salmo 139, versículo 23, 24. Sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O que tem de mal, Senhor, retira. Aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não consigo enxergar, por favor, Senhor, joga fora. Aquilo que eu produzo que não te agrada, Senhor meu Deus, tira fora. Que teu Espírito Santo me convença de que esse proceder não é do teu agrado. Que teu Espírito Santo me convença que ele possa me moldar, que ele possa me trabalhar, que ele possa me conduzir. Me guia pelo caminho eterno. Não quero me desviar nem de um lado nem do outro, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia e da tua presença todos os dias da minha vida. Essa era a oração de Davi. Enquanto Saul buscava o exterior, agradar ao povo, a viver numa aparência, a viver recebendo a honra e a glória do povo, sendo o primeiro rei de Israel, não obedecendo a palavra de Deus, achando que estava fazendo meias vontades de Deus, Davi, ele se entrega totalmente a Deus para que Deus possa moldar o seu interior, o seu coração, a sua vida, a sua intimidade, para que ele pudesse produzir aquilo que Deus realmente tinha para a vida dele. Que essa palavra possa estar na nossa mente, no nosso coração, todos os dias da nossa vida. Porque somos seres humanos e somos sujeitos às reações humanas. Somos sujeitos às reações humanas. Para terminar, tem um tempinho, 5 minutinhos, eu vou dar um testemunho que aconteceu aqui. Aconteceu comigo desse testemunho de manhã, acho que semana passada na escola dominical, que é uma verdade, nós somos seres humanos. Eu estava, um dia desse, né, essa correria da vida da gente, indo para um lado para o outro, na hora do almoço, eu tinha que passar, acho que, pegar alguma coisa antes para levar lá para casa, não consegui.
entrei numa entrequadra daquela ali da Asa Norte, e aí eu estava com o carro, não estava correndo, estava até devagar, mas eu estava entrando assim na entrequadra, tinha carros mais atrás, e aí dois rapazes passaram a rua. Dois rapazes passaram a rua sem ser na faixa. Sem ser na faixa. E um rapaz acelerou o passo assim, o outro rapaz passou bem devagarzinho, e eu tive que parar o carro, e o carro de trás freou, e aquele negócio todo, e o rapaz passou bem devagarzinho, e ele, na hora que ele saiu da rua, ele virou para mim, mandou um... Eu saí da graça. Abri a janela e discuti com aquele rapaz. Não sabia que o pai dele estava lá no corredor. E discuti com o pai do rapaz também. Mas não podia parar o carro, foi uma discussão rápida, a empolgação acelerou, e eu saí. E na hora que eu voltei a dirigir, que eu continuei a dirigir, o Espírito Santo na hora veio. Você não precisava ter feito isso. Nossa, veio aquela... Senhor, me perdoa. E aquilo veio direto na minha cabeça. Você não precisava ter feito isso. E eu pedi perdão a Deus ali no carro mesmo. E falei, convenci que estava errado. E quando eu cheguei em casa, foi muito bom. Eu cheguei em casa, eu compartilhei isso com a Mônica. E a Mônica falou, meu bem, você não pode ter esse comportamento. Você é uma pessoa pública. Toda quarta-feira tem um vídeo seu na internet. Você... Mas ela falou com amor e com carinho. Foi aquela palavra que a gente precisava. Você é uma autoridade, você tem um cargo público. Você não pode se dar isso. Eu falei, Mônica, eu sei. Mas eu não resisti, eu estou aqui pedindo para Deus. E depois eu agradeci a Deus. Falei, Senhor, obrigado. Porque é essa voz que nós temos que ouvir realmente. É essa voz que nós temos que ouvir. Eu fico, Senhor, fala realmente. Não me deixa me convencer do que aquilo que eu estou fazendo está certo. Porque a pior coisa que tem é nós nos convencermos que as nossas atitudes estão certas e eu não preciso mudar em nada. E aí eu vou insistindo em viver uma vida errada. Eu vou insistindo em viver uma vida torta. Eu vou insistindo em viver uma vida que vai me afastando de Deus, como aconteceu com Saul. Que a nossa oração todos os dias seja essa. Sonda-me, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Não retire da tua presença, não me tire da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque nós não conseguimos viver nesse mundo sem a presença. Amém? Que você seja abençoado ao longo dessa semana, lendo essa palavra, e que Deus continue falando com você através da sua palavra. Amém?